Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 7 de outubro de 2012, domingo. É dia de eleição no Brasil. O verbete é de número 2440. Tem 6 páginas, 44 elogios e 15 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhismo tem 11 máximos. Quero falar que eu já votei há muito tempo, por isso que eu estou aqui, tá certo? Agora, o tema é renúncia cosmoética. A especialidade é anticonflitologia. Quem redigiu o verbete com muita classe é a nossa veterana professora Adriana, que está ali muito bem assessorada hoje. Parece que por 3 pessoas, que isso não é todo dia. Definição. A renúncia cosmoética é o ato, a ação, o movimento de cessão das retodiretrizes, das retocognições ou das requisições de supostos direitos e reivindicações pessoais de caráter egóico ou interprisioneiro em prol de retificações, reconciliações e da autoevolução interassistencial e da busca pela anticonflitividade consciencial. As energias gravitantes da patopensenidade sinalizando a ausência de renúncia ao próprio egão. As renúncias cosmoéticas enquanto reflexo da autopensenidade sadia. As abdicações positivas levando ao holopensene da pacificação íntima. Refratário aos embates interconscienciais. O autodesassédio levando aos autopensenes inegóicos. A observação da presença da irresistibilidade às ideias mais evoluídas na abdicação das opiniões pessoais. A abjuração de ensinamentos passados a partir da docência tarística. A declinação às bajulações e às honrarias na opção pela assistência altruística. O renunciamento evolutivo de direitos intrafísicos adquiridos. A desambição intrafísica da consciência com inteligência evolutiva, do desprendimento do poder ou ao poder temporal. A deserção à vida sem objetivos evolutivos da consciência candidata ao curso intermissivo. A cessão dos conflitos do passado na vivência do encaminhamento assistencial dos assediadores pessoais. As para-acariações desmilinguindo os pseudo-direitos guardados há séculos, as desistências egóicas qualificando a tenebres. Na argumentologia, nós temos o tópico da holossomatologia, com possibilidade de renúncias cosmoéticas a serem feitas, exemplificadas de acordo com cada veículo de manifestação pessoal consciencial. Agora, tem também o tópico da enganologia, que tem 6 trafares inseridos aqui na ordem alfabética e norteadores de renunciamentos anticosmoéticos ao poder. Tem também o tópico da contraponto, com 10 verpões a serem experimentadas pela consciência interessada, a fim de realizar renúncias evolutivas. Na remissologia de 15 verbetes destacamos altruísmo, autoabertismo neopensênico, autoincorruptibilidade, centrifugação do egão e pré-perdão assistencial. Frase enfática. A evolução baseia-se nas renúncias cosmoéticas. O atilamento da consciência intermissivista em abdicar dos bagulhos autopensênicos direciona o caminho para a dispersidade. Você, consciência intermissivista, já desprezou oportunidades pessoais de abrir mão de condições anticosmoéticas? Houve perda evolutiva com isso? Ainda há conflitos pessoais na atualidade envolvendo a questão? Eu chamo a atenção que a bibliografia específica tem 2 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aí com João Paulo são 20 itens. Desapego, desistência, doação, desprendimento, exemplarismo. Posicionamento, perdoamento, para-direito, autodesassédio, anacronismo. Abdicação, abjuração, concessão, pacificação, reconciliação.
renegação, liberofiliologia, anticonflitologia, cosmoeticologia e holomaturologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é retrovocabulariologia, o argumento é omnicomunicológico. Eu chamo a atenção aí para o enunciado, que tem 7 categorias de subciência, e o argumentário, que eu estou expondo aí, 50 vocábulos, que já não são tão usados atualmente, são menos usados do que na década de 50. Agora, a verbetógrafa, trinomiologia, página 16, terceira linha. O trinômio, deserção domiciliar familiar, ressex, resim. Poderia explicar melhor? Sim. Com relação a esse trinômio, é interessante a gente pensar, né, todos nós, a grande maioria que está aqui nesse momento, já tivemos um domicílio na casa da própria família nuclear, né, pai, mãe, irmãos, e com o processo do amadurecimento, buscamos a nossa casa pessoal. Essa saída e essa abertura de mão do domicílio familiar, do domicílio da família nuclear, né? E isso faz com que nós tenhamos que ter posturas de reciclagens existenciais. A própria mudança de domicílio já mostra uma reciclagem do ponto de vista existencial. Há uma mudança de domicílio. E essa própria mudança, a gente vê que muitos de nós, com essa possibilidade de modificação de domicílio, isso faz com que a gente tenha uma necessidade de fazer algumas reciclagens intraconscienciais, alguns mecanismos nossos, alguns hábitos, algumas formas de pensar, o próprio amadurecimento que essa reciclagem existencial nos faz. É interessante, há um tempo atrás, eu acho que deve ter cerca de uns 5 anos, esse processo de saída do domicílio familiar, ele é tão sério do ponto de vista da gente pensar de amadurecimento. A Itália, há um tempo, tem cerca de 5 anos, as pessoas tinham tanta dificuldade de sair da casa da mama, que o próprio governo italiano, ele pagava as pessoas para eles poderem sair da casa dos pais, do pai e da mãe, porque as pessoas tinham dificuldade de sair daquele conforto do lar. Então existia um estímulo ao processo para ajudar o pessoal a sair da casa da mama. Mama minha. Não, é de 5 anos para cá, a gente já tinha saído. Em rememoração do extrafísico de ocorrência intermissiva, acedia instantes contemplativos, em que me pareceu ser o megacentro de operações pró-evolutivas ou central extrafísica. A parasensação energética remeteu-me para ondas energéticas pró-evolutivas intensíssimas, autossustentáveis apenas por breves instantes, conforme a própria indicação de equipe amparadora. Estaríamos a vislumbrar outra central extrafísica, por exemplo, da fraternidade? Olha, se isso aí tiver importância, você vai saber com mais calma. Essa pessoa é de Lisboa, em Portugal. Anota tudo e vamos ver o que acontece no futuro. Agora, na fatologia, página 14, quinta e sexta linhas. Poderia nos falar sobre a rejeição pessoal, a doação financeira com fins manipuladores? Como saber se nossa doação está indo mesmo para o fim que objetivamos? Bem, começando pela sua segunda questão, né, como saber? Quando a gente faz uma doação financeira, é bom a gente ter uma ideia, de fato, se essa instituição ou essa pessoa para quem a gente está fazendo essa doação é, de fato, confiável. Porque, às vezes, você pode estar fazendo uma doação para uma instituição e esse dinheiro acaba sendo desviado. Então, se, de fato, você tem a intenção de ajudar determinada instituição, é bom ver para quem você está dando o seu dinheiro. Agora, com relação a primeira pergunta, né, da gente falar um pouco sobre a rejeição pessoal, a doação financeira com fins manipuladores. Existe, às vezes, aquela doação, né, que parece um pouco sem segundas intenções, mas, na verdade, aquele dinheiro, aquele fim,
ele é dado justamente para a pessoa se lembrar de quem está dando aquele processo financeiro. Dentro da área médica, a gente tem algumas questões que a gente poderia enumerar aqui, né, com relação à doação financeira ou pagamentos para o médico a partir de indústrias farmacêuticas. Então, às vezes, o médico ele recebe algumas possibilidades de pagamentos de congressos, pagamentos de viagens, vai para um congresso todo pago, hotel 5 estrelas, alimentação. E aí a gente tem que pensar bem, né, até que ponto vale a pena receber alguma ajuda, se de fato precisa de alguma ajuda, porque existe uma manipulação, muitas vezes, por trás da indústria farmacêutica. Há algumas semanas, eu até recebi, foi pessoalmente, uma pessoa ligada à indústria farmacêutica, que foi me visitar, e uma coisa que eu sempre gosto de doação é de amostra grátis, porque aí eu posso repassar e isso é interessante para o paciente. E a pessoa veio, né, e assim, muito sutil, ela chegou e me colocou a seguinte questão: olha, doutora, sobrou uma verba de um dinheiro que a gente podia comprar para algum almoço, restaurante, sobrou essa verba. Então, eu queria deixar esse cheque com a senhora, para a senhora fazer o que seria interessante para a senhora. Ou seja, ela estava querendo me comprar ali, né? Eu falei assim, não, olha, muito obrigada, você poderia utilizar esse dinheiro e, de repente, comprar umas amostras e me entregar. Aí eu fico bem satisfeita. Então, assim, a forma de manipulação da indústria e a forma diplomática que você tem também de recusar, né? Então, esse seria um exemplo aí de rejeição pessoal à doação financeira, que você sabe que tem um fim manipulador ali. Em Fatologia, página 15, primeira e segunda linhas. O que fazer se objetivamos a desistência dos conflitos interconscienciais e a outra com sim, não? Bom, você vai estar fazendo a sua parte, né? A gente faz o que pode. Muitas vezes, o conflito, se ele já está instalado, às vezes é mais complicado de você contorná-lo. O ideal é a gente procurar fazer a profilaxia dos conflitos. Mas, às vezes, pela própria imaturidade, a nossa imaturidade, nossas dificuldades, muitas vezes se instalam os conflitos e a gente vê que o mais rápido possível com que a gente possa assumir o erro, pedir a desculpa e que você possa ajudar a outra pessoa a quem você prejudicou, né? Isso é o ideal. Mas, muitas vezes, a pessoa que se sentiu prejudicada, que se sentiu vitimizada, ela não aceita as desculpas, ela não quer as desculpas, ela quer remoer aquela condição, ela quer manter o processo ali interprisional. Você vai fazer o que é possível. Muitas vezes você vai poder assistir essa pessoa até de modo anônimo, na sua TENEPS. Você faz assistência e ela não sabe, às vezes, que é você que está fazendo assistência. Faça a sua parte. Adriana, na tecnologia, página 15, segunda linha e terceira, a técnica do dedo médio na sondagem das energias do cardiochakra. Podia estender, por favor? Então, uma das questões que me motivou a escrever esse verbete sobre renúncia cosmoética é uma das questões assim do quanto as pessoas ainda guardam muitas mágoas e ressentimentos por justamente elas não aceitarem as desculpas, elas não aceitarem os erros das outras pessoas, e ela guarda aquilo e entra num processo de intoxicação energética muito grande. Às vezes ela pega aquela situação, remói, entra no processo de autovitimização, fica com aquele monoideísmo, com aquelas emoções negativas presas com ela, e ela se intoxica com aquilo. E aonde que vai bater? Justamente no processo de cardiochakra, né? Então, ela entra no processo de remoer as ideias, remoer a situação na qual ela se sentiu prejudicada, aquilo bloqueia, intoxica ela mentalmente, e também vai ter ligação com o processo de bloqueios do cardiochakra. É justamente essa técnica, é uma técnica para você avaliar como estão as energias do cardiochakra da pessoa, né? Não sei se você lembra, foi até, eu acho, questão da primeira prova de conscienciologia,
que é justamente você fazer essa sondagem utilizando o dedo médio da mão. Tá bom. E na página 15, patologia, terceira linha, a autodisponibilidade pessoal de pagar o preço necessário às autossuperações pessoais. Então, toda renúncia, e quando a gente pensar numa renúncia evolutiva, numa renúncia cosmoética, ela tem um preço a ser pago. Você muitas vezes vai estar abrindo mão de determinados mecanismos seus, de formas de funcionar, e que isso entra dentro do processo seu de enfrentamento, de você ter determinada dificuldade, você ter determinado traço fardo, você ter um mecanismo pouco volutivo, e você passa o processo de enfrentamento e superação daquela imaturidade. Então, veja, esse processo de enfrentamento, ele tem um preço a ser pago. Primeiramente, você tem um processo de esforço pessoal. Não tem como a gente estar mudando trafares, mecanismos obsoletos, se a gente não parte para a atividade, para a gente fazer. Por si só, já tem um preço energético, já tem um preço de tempo com que você tem que fazer aquilo. Agora, os ganhos evolutivos são muito maiores. Então, a gente vê, às vezes, algumas pessoas incomodadas com algumas dificuldades pessoais, incomodadas com algumas características pessoais, mas ela quer que aquela característica, às vezes, vá embora sem ela ter que fazer nada com relação àquilo. Mas existe um preço a ser pago, né? Todo o processo da gente pensar numa autossuperação, numa autocura, existe um preço a ser pago pela consciência. Então, às vezes, ela abre mão de companhias, ela abre mão de formas de ação, ela abre mão de confortos pessoais, abre mão de caprichos. Então, a gente tem que sempre ver o preço que a pessoa quer pagar. Obrigado. A respeito daquilo que você estava comentando, dos laboratórios e dessa bajulação que eles fazem ao médico e tudo mais. O meu pai era farmacêutico, ele antes de chegar a ser gerente da CIBA, na época, década de 1950, ele era propagandista, que era o nome da pessoa, né? Eram senhores, poucas mulheres, eram muitos mais homens e tudo. E hoje eu vi a transformação disso, quando estou à espera de consultório médico, chega aquele rapaz todo de preto, malhado, mas de preto dos pés à cabeça, pasta preta, roupa preta, gravata preta, mas ele chega assim como um emissário, aquela figura. E estão usando muito mulheres também, vestidas super provocativamente, com roupas super coladas e tudo mais, e como isso se transformou numa indústria de sedução também, né, para envolver a pessoa não só no dinheiro, mas também sexualmente, né, o apelo sexual que hoje o propagandista de laboratório tem. Me chama muita atenção essa degradação da proposta de ser o divulgador do medicamento que vai ajudar, né, que realmente vai fazer parte da farmacopeia, daquilo que precisa, e o uso do remédio e da visita ao médico como sendo uma visita de sedução, de pura sedução. Como que você vê isso, Adriana? Como é que você observa? Então, eu acho até que eu não sou uma médica muito agradável ao pessoal, porque geralmente tem todo um processo de oferecimento, né, um oferecimento de jantares, né, e assim, são algumas coisas que você percebe que eles tentam se utilizar de uma sutileza, né? Há pouco tempo nós tivemos aqui um encontro, ia ter um palestrante de Foz mesmo, e em determinado restaurante. Então, o convite a ser feito é mais com foco no restaurante do que no palestrante. De chegar e falar assim, então, doutora, vai ser no restaurante tal. A senhora gosta? É um bom restaurante para a gente fazer um evento? Então, assim, tem todo um processo por trás, assim, de... E veja, tem um filme, não sei se você vai conseguir ajudar a me lembrar, é um filme muito interessante, de uma crítica da briga de um representante do Zoloft com o representante do Prozac. Os dois são medicações antidepressivas e que fizeram muito sucesso e fazem muito sucesso até hoje, né? Isso. E
Ok. E esse filme, o que mostra? Que existia, assim, umas vendas absurdas do Prozac nos Estados Unidos, e existia o representante do Prozac, que ele tinha total ascendência sobre determinado médico, que era um médico referência naquele hospital. Ou seja, o que o médico passava, o que aquele médico passava, todos os outros médicos passavam. E ele tinha todo o processo de sedução com as secretárias do médico, com o médico. É uma crítica bem interessante, porque esse médico, ele acabava que ele era famoso, mas ele tinha uma dificuldade afetiva. Então, esse representante arranjava as mulheres para esse médico que tinha dificuldade afetiva. E só ele conseguia deixar as amostras, até que chega o representante do Zoloft, e que aí ele vê, não, como é que eu posso quebrar essa cadeia, porque eu não consigo chegar nesse médico. E aí acaba que o mesmo laboratório lança um produto para quem tem dificuldade de ereção, homem que tivesse dificuldade de ereção. E aí, então, ele chega muito fácil nesse médico. Então, assim, é um filme muito interessante. Infelizmente, eu não estou conseguindo me lembrar o nome, mas é uma crítica bem interessante. E assim, dentro do processo, tem a namorada desse representante, ela tem Parkinson, e aí mostra toda a falta de investimento, às vezes, em determinadas doenças, que são, digamos, não tenha tanto benefício financeiro. Adriana, o filme se chama Amor e Outras Drogas. Exatamente, é isso mesmo. Amor e Outras Drogas. É um filme bem interessante nesse sentido. Que você está trazendo, quer dizer, escolhe o restaurante, faz a sedução toda, até com apelo sexual, cai bem dentro da ideia do soma, aqui das renúncias que você fala, em relação ao soma. Porque você vê, não é incomum a gente ver o médico obeso, a gente vê o médico tabagista, a gente vê o médico caindo, o médico sedentário, e que prescreve para o seu paciente exercícios físicos 3 vezes por semana. Fica incoerente, né? Total. Então, cai bem dentro disso aqui. Quer dizer, se as renúncias do soma já são tão difíceis, imaginemos as outras, né? É uma coisa, bem interessante para a gente refletir nisso, porque a gente, às vezes, busca determinados alcances evolutivos e que a gente esquece, às vezes, o básico. Às vezes, questões de renúncias, você chamou a atenção do processo do soma, a questão do descuido com a própria higiene. Isso é importante. A roupa limpa, a roupa de cama limpa, a toalha limpa, o soma limpo. Então, às vezes, a questão de, olha, não, vamos pensar um processo mais mental, mais somático, mas espera aí, vamos ver o básico também. Então, algumas coisas interessantes para a gente pensar, né? Na efeitologia, queria que você explicasse um pouco mais a ideia desse efeito da renúncia cosmoética na força presencial. Esse aqui é até interessante para a gente ver o processo até lá da consciencioterapia, né? Quando a gente vê lá o processo do intensivo. O evoluciente chega no primeiro dia, na segunda-feira, ele tem determinadas características holossomáticas, ele vai começando a fazer o processo de avaliação, entra no processo de autoconsciencioterapia, chega lá no último dia. Muitas vezes você percebe algumas renúncias que ele faz dentro do processo de autoconsciencioterapia dele, do que ele investiga, do que ele diagnostica e o que ele já possibilita e vislumbra de ferramentas de mudança, muda bem o processo holossomático dele, né? A revigorada, né? Revigorada, tanto do ponto de vista somático, energossomático, psicossomático, mental somático, as ideias muito mais claras. Então, você vê, às vezes, o evoluciente chega na segunda-feira, né, de uma forma, quando chega na sexta-feira, é outra expansão da força presencial dele. Então, o quanto que a gente vê das nossas renúncias quantas a trafares, nossos processos de autoassédios, do quanto, às vezes, você já pode abrir mão de determinadas ideias que você pega e são treinos de energia, né? E se assedia com aquilo ali, e aí você vê, nossa, como aquilo cansa o seu processo cerebral, o seu processo energético, como aquilo desgasta. Então, quando você abre mão de determinados aspectos pessoais,
como aquilo revigora para você, você melhora a sua força presencial, né? Uhum. Uma outra dúvida só de forma, eu estava lendo aqui, não sou muito... no estrangeirismologia, a desistência geralmente essa desistência é de, mas eu não sei se isso apareceu várias vezes desistência a alguma coisa, ou desistência de. Eu estou em dúvida, na realidade, se você pode usar a desistência à cegueira também na parapatologia. Uhum. Se não é desistência da cegueira, é uma coisa de forma, tenho dúvida também, não tenho... Sim. Se desiste, porque a renúncia é ao, para o prefixo. Uhum. E a renúncia e a desistência é de, geralmente, mas isso é uma dúvida de forma só. Tem algumas questões, por exemplo, tem ali, desistência ao ataque, à deserção, ao status quo. Certo, você desiste ao ou você desiste do? Quando eu vi, Roberto, as duas formas eram possíveis, tanto você desistir de alguma coisa, quanto você desistir a alguma coisa, quando no sentido de você abrir mão. Uhum. Fiquei em dúvida disso. Adriana, aqui no B, Lúcia, aqui em cima, aqui. O que eu cheguei agora, não sei se você já falou na página 16, da síndrome da interiorose. Seria aquele sentimento que tudo que lhe acontece, você reprime intensamente, você vivencia muito intensamente, é isso? Não. Nesse caso, aí da síndrome da interiorose, é aquela pessoa, às vezes, que vive num determinado local menor, né? E ela tem uma dificuldade de sair daquele restringimento ali geográfico, aquele restringimento de possibilidades de chegar ideias novas, possibilidade de chegar novas opções melhores, e ela tem a dificuldade de sair daquela geografia para um outro local maior e melhor. Entendi. Por exemplo, você mora num estado e tem dificuldade de fazer essa mudança, de sair daquele mundinho que vive ali, daquelas condições. O processo é exatamente isso que você falou, do mundinho, da dificuldade, às vezes, que a pessoa tem de sair do mundinho que ela vive para uma coisa, para expandir para algo maior. Então, a gente vê, às vezes a pessoa, ela se sente segura naquele ambiente, ou então ela tem uma neofobia. Então, aquele espaço, o que chega de informações ali para ela é o suficiente. Né? Entendi, não então, expande. Isso fica difícil, a pessoa ter um processo maior de coisas melhores, mais evolutivas. Né? Então, nesse caso, se a pessoa sofre dessa síndrome, se ela não consegue fazer uma renúncia em pró de uma outra questão mais evolutiva, mais cosmoética, fica difícil. Fica difícil. Outra coisa que a Malu falou sobre o médico, eu passei por uma experiência assim, eu fui um cardiologista, e tanto ele era imenso de gordo, obeso, e era cigarro puro. E ele falou para mim, queria eu ter o coração que você tem. Mas assim... eu disse, pelo menos eu estou aí tentando ficar com um coração melhor. Mas ele era enorme e só tinha cheiro de cigarro. Eu digo, não vai ficar... Se eu tenho um coração bom, você não vai ficar com o meu nunca desse jeito. Aí você fez uma renúncia cosmoética, você mudou, é isso, né? É. Da renúncia com o próprio processo de anticonflito, porque parece que é a tese central aí do verbete. Qual que são os principais argumentos de você achar que a pessoa que não renuncia, ela se predispõe mais ao conflito? Essa seria a tese? Que veja, quando eu comecei a fazer esse verbete, uma das coisas que mais se destacavam e o veio era maior, era justamente nessa linha, de você fazer renúncias, abrir mão de algumas coisas, para você não gerar interprisões e fazer reconciliações. E o que eu fui vendo dentro desse aspecto? Uma das coisas mais sérias e dificultosas é a pessoa abrir mão dos conflitos pessoais. Porque quando já há o conflito, isso mostra o quê? Já é um momento que a pessoa ela pode abrir mão daquela situação, senão não teria o conflito.
Quando há o conflito, já há um vislumbre de uma situação e uma melhoria com relação àquele aspecto. Por isso, que aqui na última questionamento que eu faço, é justamente sobre isso. Ainda há conflitos pessoais na atualidade envolvendo a questão? Ou seja, muitas vezes a pessoa já se dá conta de uma possibilidade de melhora, por algumas situações de ganhos pessoais, pseudo-ganhos, ela não abre mão daquela condição, aquilo entra num processo de conflito, que ela vai empurrando, e muitas vezes isso gera frustrações futuras, que era totalmente desnecessário. Então, eu vejo que a grande questão aí séria para a gente é, quanto mais nos tornamos anticonflitivos, nós com nós mesmos, os nossos processos de conflitos pessoais, isso vai reverberar para todo um todo. Que é justamente a questão lá da autoimunidade consciencial, que eu até coloco aqui no processo da fatologia, da penúltima para a última linha. As renúncias cosmoéticas em prol da autoimunidade consciencial. O que você entra dentro do processo de você resolver as suas dificuldades e não entrar em autoassédios, que você fica refratário ao processo de exopensenes, energias intrusivas, que é justamente a autoimunidade consciencial. Entendi. Mas a minha dúvida é assim, o processo de anticonflitividade vai gerar mais renúncia ou é a renúncia que vai gerar mais anticonflitividade? Existe alguma lógica nessa sequência? Eu vejo assim, quando a pessoa ela já consegue renunciar mais se ela é anticonflitiva? Ela consegue já vislumbrar os processos das renúncias dela, que ela consegue abrir mão já de algumas coisas, isso mostra que ela está num processo de redução do egoísmo dela. De anticonflitividade. Egoísmo. Eu acho que a grande questão aí que dificulta as renúncias é justamente o processo do egocentrismo, do egoísmo. Uma pessoa que tem um egoísmo e um egocentrismo muito forte, ela está o tempo todo em conflito. Como é que ela tem como dar conta disso? Se ela acha que o mundo gira em torno dela, ela está em conflito o tempo todo. Então, eu vejo assim que a grande questão, como facilitador das renúncias, é justamente o momento que a pessoa começa a abrir mão do egoísmo dela. Por isso que eu chamo a atenção aqui do altruísmo, das abnegações. Ok? Ok. Adriana? Trabalhei um mês com um menino de 5 anos com dano cerebral severo por hipóxia. O menino saiu do coma profundo e deu leves sinais de consciência. Finalmente, os especialistas deram alta. Ao transportá-lo a outro hospital, encarregado de levá-lo à sua casa, não lhe deram os medicamentos necessários por mais de um dia e teve uma parada cardíaca e morreu, segundo o relato da mãe. Possivelmente, os médicos não quiseram intervir pela severidade do dano, mas, se aconteceu assim, foi eutanásia. Qual é o limite que o médico deve manter a vida do paciente? Essa pessoa é da Colômbia, está falando de lá, é medicina de lá, com os negócios todos. Eu acho que aí é um processo seguinte, deve manter tudo que pode enquanto as coisas têm, ou pelo menos indícios de recuperação ou melhoria, né? Agora, é um caso que a pessoa tem que olhar com calma, ainda mais quando é criança assim, é problemático, né? Tem que ver, né? É o limite cosmoético, né? Pois é, o limite cosmoético. Agora, se ver também como é que é a medicina na Colômbia, né? Em Pensenologia, página 14, quarta linha, poderia ampliar as energias gravitantes da patopensenidade, sinalizando a ausência da renúncia ao próprio egão? Eu estava comentando agora há pouco, né, o processo justamente, o que dificulta muito a questão das renúncias cosmoéticas é a pessoa abrir mão de processos que levam à questão de egoísmo, do egocentrismo. Então, muitas vezes, é um sinalizador para a pessoa, para ela até poder avaliar como é que é o nível de egoísmo dela, como é que é o processo da patopensenidade dela. Porque, geralmente, quando uma pessoa ela começa a sair mais do egão dela, sair mais do egoísmo dela,
ela começa a melhorar o processo dela de trafarismo. Ela começa a se tornar uma pessoa melhor. E aí o que acontece? Obviamente, o processo da saída dos autoassédios, isso melhora a pensenidade dela e isso melhora as energias em torno dela. Então, o contrário também sendo verdadeiro. Se a pessoa ela entra num processo de muito egoísmo, ela entra num processo de mais autoassédios. Com isso, ela tem mais o processo da patopensenidade. Tendo mais o processo da patopensenidade, as energias gravitantes patológicas. Em pensenologia, sexta linha, as abdicações positivas, levando ao holopensene da pacificação íntima, refratária aos embates interconscienciais. Poderia ampliar? Sim. É interessante a gente avaliar ali que eu coloquei os embates interconscienciais e não embates de ideias, tá? O que eu quero chamar a atenção nesse aspecto é o seguinte: muitas vezes as pessoas entram em embates umas com as outras justamente porque elas não abrem mão de determinados caprichos, formas de pensar. Então, às vezes, ela tem aquela ideia, ela quer que aquela ideia é que seja utilizada, que aquela ideia é que vença determinado debate, e aquilo ali, ela começa a gerar incômodos com ela mesma, quando ela não tem aquela situação de ganho ali de determinado embate, né? Então, o que acontece? A gente vê que quanto mais a pessoa entra no processo de abdicar positivamente, cosmoeticamente, de determinadas situações, ela entra mais numa pacificação íntima. Ela tem um aspecto mais da pacificação. E aí, reduzem os conflitos. Reduzindo os conflitos íntimos, obviamente, isso reverbera nos conflitos interpessoais. Professor, tenho estudado de maneira autodidática a conscienciologia no que concerne a parte teórica. Entretanto, em relação à parte prática do parapsiquismo, não tenho ainda me envolvido, pois guardo plena consciência de que sou casca grossa em relação às energias conscienciais, visto que não tem nenhum desenvolvimento nesse sentido. Poderia me dar algum auxílio? O que devo fazer para iniciar no processo de desenvolvimento parapsíquico? Aplicando, pois, em mim mesmo o princípio da descrença, para, consequentemente, desenvolver as minhas próprias experiências com relação a esta fisicalidade? Olha, primeira coisa é o EV. Agora, seria bom você fazer alguns cursos que tem aí da conscienciologia. Precisa saber onde você mora, que local que é mais próximo para isso, o que acontece. A saída é por aí. Agora, você pode fazer por você o estado vibracional e começar a trabalhar com isso. O estado vibracional é a primeira chave para a pessoa desenvolver o parapsiquismo. Outra aqui, tenho em minha casa um quadro de Jesus Cristo. Isso pode ser considerado bagulho energético? Não, o problema é com você. Porque eu já vi quadro de Jesus Cristo que parecia um esqueleto. Já vi outros que o negócio era muito bonito. Tem outros que depende. Quadro, precisa ver quem é. Tem outros que não parecia o Jesus Cristo, parecia um tio que eu tinha. Era a cara dele. Então, precisa ver, né? Quem que é? Pois é, precisa examinar. Agora aqui, a verbetógrafa. Poderia abordar, em tecnologia, página 15, segunda linha, a técnica do dedo médio na sondagem das energias do cardiochakra? Então, a gente chegou a comentar essa questão, que é justamente o seguinte: é muito comum, às vezes, na pessoa que guarda mágoas, ressentimentos, acontece um fato, ela não abre mão de se sentir vítima com relação àquele fato. Então, ela remoe em pensamentos, acaba se intoxicando, e aí, obviamente, acontecem bloqueios em cardiochakra. Então, uma das maneiras que a gente vê de técnica para a gente avaliar como é que estão as energias do cardiochakra de uma pessoa é justamente essa técnica. É a técnica da utilização do dedo médio na sondagem das energias do cardiochakra. Só chegar e fazer assim. Agora aqui, em binomiologia, página 16, segunda linha, o binômio autossacrifício, sadio, cosmoética. Poderia ampliar? Sim.
É bem interessante a questão da gente sempre avaliar os nossos processos de autossacrifício. E o que eu quero chamar a atenção aqui é que justamente o autossacrifício ele tem que ser sadio. E uma das questões que podem nortear se esse sacrifício ele é sadio ou patológico é o processo de intenção. É a qualificação da intenção naquele autossacrifício. E isso a base é a cosmoética. Porque a ideia aqui é que a gente, de fato, pense em autossacrifícios relacionados à qualificação de cosmoética. E não o autossacrifício, por exemplo, de Marte. A pessoa vai lá, se torna um Marte, ele faz um autossacrifício e aquilo não necessariamente é positivo, e sim negativo. 16, em trinomiologia, eu queria que você... página 16, trinomiologia, a penúltima linha. As seções evolutivas facilitando o acesso ao trinômio CEF e CEV, centrais extrafísicas. Tá. É lá na trinômio, né? Então, as seções evolutivas facilitando o acesso ao trinômio. Centrais energéticas e centrais extrafísicas de energia, centrais extrafísicas da fraternidade e centrais extrafísicas da verdade. O que é interessante? Ninguém tem um acesso a essa central extrafísica para si, né? Para si mesmo em benefício pessoal. O acesso às centrais extrafísicas ela tem que ser para um benefício muito maior. Então, se a pessoa, às vezes, ela é voltada muito para ela mesma, para os benefícios pessoais, só para ela mesma, um processo bem centrípeto, fica difícil ela ter esse processo de acessar uma central, né? Então, às vezes, a pessoa é muito egoísta, quer energia só para ela. Vai acessar uma central de energia para quê? Né? Uma pessoa, às vezes, que só pensa em benefício próprio, né? Que venha tudo para mim, as doações todas para mim. Então, é difícil acessar a central da fraternidade. E, por outro lado, às vezes a pessoa muito fechada, né? É um processo de rigidez pensênica, um processo de dificuldade para se abrir, para ter novas ideias. Fica difícil também acessar a central da verdade, né? Então, o quanto que a gente pode avaliar do que a gente já pode renunciar de aspectos nossos que possam ser facilitadores para acessar essas centrais. Ok? Adriana, aqui em cima no ar, olha só, ainda há pouco você estava respondendo uma questão feita, e aí você fez uma explicação e eu resumi, e agora eu não estou entendendo o que eu coloquei. Então, eu vou colocar o meu resumo, talvez equivocado, mas ver o que está meio certo e o que está certo. Meu nível de egoísmo. Isso está relacionado à minha patopensenidade. E embaixo eu escrevi trafarismo. Então, a pessoa egoísta, ela não pensa no trafar. Ou o que eu peguei de errado? Você lembra? Não, isso foi um equívoco. Não, mas vamos foi lá. Enlouquecimento. Não, vamos lá. Me diz uma coisa. A gente estava conversando sobre o processo de... Às vezes a pessoa é muito egoísta, tá certo? Então, ela quer o processo todo para ela, certo? Isso. Uma pessoa muito egoísta, ela tem uma dificuldade, às vezes, maior de assumir algumas dificuldades pessoais. Você concorda? Tá. Você concorda? E aí isso seria assumir o trafarismo. Ela sempre se acha, não é isso? Síndrome de estar-se, de estar acima, né? De estar se achando, né? Então, veja, a pessoa muito egoísta, ela tem um processo mais de querer para ela, mais processo centrípeto. Certo? Centrípeto. Para mim. É mais difícil, às vezes, uma pessoa muito egoísta, ela, de fato, se abrir para algumas mudanças, do que uma pessoa mais doadora. Está tudo certo. Está tudo certo. Ela que está correta, não é isso? A autocrítica dela, às vezes, é um pouco mais tacanha, mais agressiva, às vezes. Às vezes ela pode até ser uma pessoa mais agressiva e tem que avaliar, cada caso é um caso. Mas, assim, a pessoa, às vezes, tem um processo mais de egoísmo, mais de egocentrismo, ela tem uma facilidade maior, às vezes, para entrar dentro da autovitimização.
Vamos lá. Por que da autovitimização? Porque ela é a rainha da cocada preta. Então, tudo tem que ser feito para ela. O mundo conspira contra ela. O mundo conspira contra ela. Não é conspira contra ela. Se acontece um determinado fato, né, aquela situação que era para estar envolvendo ela, que ela poderia se utilizar daquilo para reciclar e para ter uma responsabilidade sobre aquilo, ela às vezes se vitimiza porque ela não tem nada a ver com o processo. Ela tira a responsabilidade dela de mudança. Sutil, hein? Eu achei... Beleza, muito obrigada pela explicação. Agora, preciso ver o Roberto. O Roberto está assim, ó, olhando para você o tempo todo. Aí eu não sei quem é que está pensando. É bom você falar o que você está pensando. Está assim. Passa o microfone para o Roberto. Não, tem umas pessoas aqui que eu desconfio. Vocês olham lá em cima que tem 3 barbichas jovens. Eu não sei o que esse povo faz. Olha lá. Estão mais ou menos reunidos ali. Olha lá. 3 barbichas jovens. Tudo aqui, de vez em quando, a gente tem que ver se está aparecendo algum partido, se tem alguma conspiração. Olha lá. Eles estão se reunindo, tem alguma coisa. Agora, Adriana, na página 15, na fatologia, é o último fato. As renúncias cosmoéticas em prol da autoimunidade consciencial. Você pode esmiuçar mais? Então, tinha até comentado com o Roberto, agora há pouco, né? Que é justamente o seguinte, o quanto você entra num processo, às vezes, de você perceber determinados trafares, quanto você avalia determinados mecanismos seus que levam a autoassédios, certo? Quando você começa a renunciar a determinados traços anti-involutivos, determinados traços com que você se assedia, você melhora a sua imunidade consciencial, que é justamente o processo da desperticidade, né? Onde o desperto ele tem a condição da refraternidade ao quê? A pensamentos energéticos negativos, a intruso pensênias, que é justamente o quanto você faz de reciclagem pessoal. Quando você faz reciclagem, você está renunciando a alguma coisa sua. Correto? Então, quando você faz as renúncias a autoassédios, renúncias a redutores de discernimento, você melhora o seu processo de autoimunidade. Você se torna refratário aos heteroassédios, justamente porque você melhora o seu processo de autoassédio. Aí, como vocês, por exemplo, na OIC, digamos, a pessoa quer fazer uma reciclagem e está consciente disso, ela quer abrir mão do trafar, só que ainda está muito introjetado nela. Então, passa até da autocorrupção, tá? Assim, às vezes, além da capacidade dela no momento. Aquilo, como é que vocês começam a tratar isso, a cuidar disso? O processo do limite da pessoa, né? Eu acho que está aqui no binômio, deixa eu ver, achar aqui um instantinho. Interação. Aqui. É na interaciologia. Na interaciologia, tem 2 questões a respeito disso que eu acho que são interessantes da gente avaliar, né? Na 4ª linha, a interação abdicação cosmoética anti-acompliciamento nosográfico. E o outro ponto é a interação omissão terapêutica, evitação da iatrogenia. Então, da gente falar desse primeiro ponto, abdicação cosmoética, anti-acompliciamento nosográfico. Esse, às vezes, é aquele caso que você vê que a pessoa pode, ela tem gabarito para aquilo, ela pode fazer aquela mudança, ela pode fazer aquela reciclagem, mas ela não quer. Então, nesse momento, muitas vezes você abdica da assistência. Olha, ok, vamos encerrar por aqui, o momento é esse, porque senão você entra no acompliciamento da patologia da pessoa, né? Então, às vezes você abre mão daquela assistência naquele momento, você foi aonde era possível, senão você fica se acompliciando com a patologia da pessoa. O outro ponto, que é a interação omissão terapêutica e evitação da iatrogenia, ou seja, onde você vê que é o limite da pessoa.
Então, muitas vezes, você omite, você não faz determinada ação, porque se você fizer ou você passar determinada informação, aquilo ali vai dar problema para a pessoa. Então, é o processo da utilização do discernimento, do paradireito, de você avaliar o processo muito sério da cosmoética, por isso que está dentro dessas renúncias cosmoéticas, né? Então, veja até onde você vai ali na assistência. Às vezes, passou da conta, não pode. Eu tenho uma pergunta, Valdo, do DAC. Queria que você comentasse. Quando a gente está produzindo textos escritos, livros ou o que seja, principalmente livros, porque tem uma duração maior de tempo dos exercícios que a gente faz nesse sentido. Surgem, então, retrovocabulários, vocabulários que você não emprega no dia a dia, não é o seu habitual, não é nem a sua estilística de escrita, mas, no entanto, aquela ideia que veio, ela veio com aquele tipo de vocabulário, naquele contexto, e a gente respeita o coautor extrafísico, porque sabe que ele está usando um recurso que a gente, às vezes, pode nem estar entendendo naquela hora. Então, é um vocabulário, não é que seja rebuscado, mas ele está um pouco em desuso. Mas, para apresentar aquela ideia, aquilo ficou adequado. Você pode comentar isso, por favor? Não, eu acho que aí é o modo de usar o vocabulário. A gente tem, em primeiro lugar, que talvez explicar a situação. Senão o livro já nasce obsoleto. O povo vai ler e fala assim, não, esse livro é antigo. Vai olhar, acabou de ser publicado. Então é preciso ter muito cuidado com aquilo que predomina no estilo da redação. Se predomina uma coisa mais antiga, é a progéria. O menino já nasce velho. Entendeu como é que é? Deve-se ter cuidado com isso. Por isso que eu estou colocando aqui, tem palavras aqui, é lógico, eu coloquei 50. Tem umas 10 e a pessoa precisa ter cuidado para colocar. Por exemplo, a palavra outrossim. Você já viu, você vai pôr isso, hoje não fica um pouco. No entanto, a gente usava isso tanto. Agora, o que eu estou falando é coisa de 60 anos. Isso é quando eu era jovem, 1950. 1950 eu tinha 18 anos. Então, eu estou acompanhando isso tudo, 60 anos. A minha biblioteca aí tem mais de 70. Agora, por outro lado, a gente vê, Valdo, que em determinadas explicações, definições, contextos até do próprio livro, aquilo cai muito bem, embora não seja a sua linguagem habitual. Outra coisa, existem palavras que elas já nasceram velhas. Sim, essas já não. Por exemplo, aqui tem uma delas, longura. Você já viu isso escrito? Não, isso não tem mais. No entanto, isso é 1950, tem muito livro que está falando em longura. Agora, já nasceu velha. Entendeu o que quer dizer? Então, é preciso examinar a situação, como é que fica. Tem umas aqui que parecem ser raras, mas veja, era muito usado. Hoje, por exemplo, tem umas também difíceis devido ao processo dela. Por exemplo, descorçoado. Isso é uma droga para estar falando, para estar escrevendo. Para tudo. Como é que fica? Descorçoado era usado. Tem gente que falava desacorçoado. Era usado. Desacorçoado, né? Anos 70, tudo. Mas hoje não é tanto mais. Agora isso é brabo. Por exemplo, tem umas coisas também práticas da vida que a pessoa não fala. Por exemplo, as mulheres que são costureiras. Na época da minha mãe, era muito comum falar em talagarça. Hoje é comum. Talagarça não se usa. Acho que em costura nem sabe o que é isso mais. Eu acho que essa morreu, está enterrada há muito tempo. Então, são essas coisas que eu chamo. Por exemplo, tísica. Na medicina se usa essa palavra hoje. No entanto, era coisa de todo dia. E por aí vai. Agora, Valdo, como você vê isso e faz a comparação disso com a linguagem do Balzac, por exemplo? Não, aí que já ele é outra reconstitui coisa. palavras aí já é outra coisa, mas eruditas. A linguagem do Balzac, se aparece o estilo dele e a redação é dele, é outra coisa. E tem vigor. A pessoa já entra dentro do livro com a ideia histórica na cabeça. Isso é outra coisa. Agora, o problema é você escrever o livro hoje. Não, daquele jeito não daria. Então, se o assunto não entra processo de timeline, de cronologia, tem algum problema esquisito. Tem palavras, por exemplo, que elas são usadas até hoje, mas são mais raras.
Por exemplo, bivac. É uma coisa que às vezes o povo ainda usa, quando vai expor certa coisa de exploração, disso e daquilo. Mas é coisa rara. Agora, uma que era usada demais em 1950, e que hoje não é mais, é biltre. Biltre. Chamar os outros, hoje você xinga a pessoa de biltre, assim, A você está pessoa me não vai elogiando, porque não sabe o que é isso. Biltre. Valdo, Isso tinha no cinema, na história em quadrinho, nas revistas, nos jornais, nas Sim, os histórias, gibis tinham no isso rádio, demais. A tudo gente era aprendia biltre. no gibi. Cadê o biltre? Até a palavra bonitinha, né? Mas o negócio é Mas não ruim. usa. Então, isso aqui ó, é uma história, né? Eu escolhi 50 no meio do monte que eu tenho isso tudo gravado. Fiacre também é uma palavra que Mas ninguém vai saber sequer. fiacre é quase que histórico, né? Não tem mais jeito, né? Valdo, indigestão, eu tinha a impressão que é usada ainda, mas não sei. O que é? Indigestão. Indigestão Parece não que é é mais usado. do jeito que era. Não. A maioria, hoje os médicos não usam muito essa palavra, eles usam outras coisas. Hein? Má digestão, mas indigestão não é. Indigestão é na época que eu, menino, comia demais, devido aos velhos, você tinha indigestão. Isso é outra coisa. Não, langor é coisa poético que nem os poetas estão usando mais. Isso é que é terrível. Agora, por exemplo, outra coisa, onzena. Isso também não é tão usado. Mas é o negócio do nariz, quer dizer, não se fala mais muito nisso. Quer dizer, a medicina deve ter melhorado a situação, né, o ambiente. Mas é isso. Outro aqui que é muito usado, mas era poético, é infrene. Vocês não veem quase isso mais. Hein? Tem, mas não é tanto, porque esse aí dá problema, né? Indigestão, ela não saiu no desuso, não. A indigestão. Não, ela existe, mas não é tão usada. Indigestão era conversa de todo dia, na década de 40. Todo mundo tinha isso no interior. Hoje, o processo gastrointestinal melhorou demais. Entende? Não brinca. Eu vivi isso tudo, gente. Eu estou falando aquilo que eu vivi. Não é? Agora aqui. Qual o conhecimento da verbetógrafa quanto à renúncia às artes em geral, principalmente na conscienciologia? Bom, com relação à renúncia às artes, aí eu não entendi. Se ela está questionando uma questão pessoal, é isso, Valdo? Eu não sei aqui o que é que a pessoa quer falar. Outra coisa, o português está tudo errado, chegou aqui. Bom, tem letra minúscula, tem coisa tudo atrapalhada, o próprio nome da pessoa saiu errado aqui, falta acento, está um pouco assim, um pouco tsunami. Eu vou ler de novo. Qual o conhecimento da verbetógrafa quanto à renúncia às artes em geral, principalmente na conscienciologia? Com relação à renúncia às artes, o que a gente vê no processo das artes? As artes ela tem um processo muito psicossomático. Ontem até a gente viu aqui um verbete da Nália, que foi síndrome da ribalta, né? E que ela até coloca o processo do quanto a questão da arte, do processo da atriz, ela tem a questão psicossomática. Então, quando a gente está pensando em conscienciologia, a gente está pensando em formas e técnicas de evoluir. A gente está pensando em formas que a gente tem de ampliar nosso conhecimento, utilizar isso para a gente se tornar pessoas melhores dentro do processo da evolução. Então, quando a gente fala nisso, a gente pensa o que a gente pode utilizar mais a partir da racionalidade, da logicidade, da intelectualidade. Isso a gente está falando dos processos mais mentais somáticos. Então, considerando esse processo do mental soma, a gente vê que as artes, então, elas ficam pequenininhas, quando a gente vê a questão do psicossoma. Agora, ó, eu quero falar para a pessoa aí, o nosso amigo, o seguinte, quanto à sua arte redacional, está uma droga. Tem 4 linhas, tem 6 erros redacionais. Obrigado. Professor, meus pais doaram a empresa familiar para apenas 3 filhos, quando somos em 9. Há um tempo o senhor disse que o para-direito poderia me ajudar. Meus pais são muito cobrados pela decisão que tomaram. Existem muitas brigas na família por conta disso. De que forma podemos romper
com esse assédio manipulador. Olha, aí eu acho que o processo todo é arranjar um advogado compreensivo para entrar no contexto e fazer uma reunião de família. Mas agora um advogado que possa fazer assim, um advogado bem psicólogo, que possa entrar num processo aí e examinar isso. Primeira coisa, isso vai ser muito bom, porque o papai e a mamãe vão poder explicar por quê. No meio de 9, eles escolheram 3. Se de ver se o pai e a mãe são os mesmos 9. Se de ver quais as idades dos 9. Se de ver se no meio dos 9 tem gente que é toxicômano. Esse tem que tirar fora mesmo. Então, isso tudo o advogado pode fazer. Agora, arranja um advogado. Se o advogado não é muito bom, está com dificuldade, arranja junto dele um psicólogo. Então, um advogado e um psicólogo fazer uma reunião de família e deslindar isso. Roupa suja se lava em casa. Isso aqui é um caso de lavar roupa suja, porque senão, mais tarde pode aparecer até crime com um negócio desse. Não se brinca com essas coisas, não. A empresa é familiar, se de ver por quê. Quantos funcionários tem? Qual é o resultado econômico-financeiro dessa empresa? Qual o patrimônio que ela tem? Por exemplo, vamos supor, e aí eu estou falando aí para essa pessoa ver, é uma senhora que está perguntando isso aí. Vamos supor que a empresa tem um patrimônio grande, mas tem como sócios 9 filhos. Isso aí já começa a consertar alguma coisa, precisa examinar por quê. Agora, se não tem os 9 filhos como acionista, deve examinar por quê. Aí entra o advogado e um psicólogo aí vai examinar isso. Agora, esse é um caso até interessante de se seguir para ver o que aconteceu. Porque o pai e a mãe não faz assim com os filhos, geralmente eles ponderam. Agora, seria bom reunir todo mundo, porque coloca tudo em pratos limpos. Se tem gente que está fora da casinha, os pais vão falar. Se não tem, o advogado vai ver como é que fica isso. Em matéria de família, isso aqui é problemático, tem que fazer uma reunião. Não sei se ele falou isso, não peguei, Valdo, mas que também pode influir nessa análise, ele é um dos 3 ou está fora do processo? Não, mas ela, né? Ela, possivelmente ela está fora, né? Está na cara. Para saber... Tem umas coisas, por exemplo, que eu não quero entrar nisso, o advogado tem que ver. Por exemplo, onde é que moram esses filhos? Se eles moram lá, um lá no fim do mundo, o outro lá do outro lado, se de ver quem é que está na empresa ali. Isso tudo tem que ser avaliado. Agora, tem que ter um advogado nisso. O ideal é advogado. Advogado é para essa hora. Agora, por exemplo, se no meio desses 9 filhos, tem aqueles que são mais gestores do que os outros. Os pais, às vezes, viram isso. Mas é preciso ver, é o problema acionário. Qual é o quadro acionário da empresa? Isso aí o advogado também vai entrar. Isso aí é um caso muito bom para ser estudado, que é da psicologia da história. O psicólogo deve entrar nisso aí, tem muita coisa, muito chão para ser estudado. Por que aconteceu? Não deve ser à toa. Agora, 9 filhos, pode ser que tenha algum que é toxicômano, alcoólatra. Isso aí é preciso de reunir os 9, mais o papai e a mamãe, no mínimo. Entende? Eu acho. Esse é o caminho. Agora, Valdo, eu já vi casos assim familiares, é claro, um caso dela específico, né? De que às vezes o pai e a mãe já deu tanto em vida que na hora que ele vai fazer um testamento, ele acaba dando menos para um e mais para outros que ele acabou não dando tanto em vida, né? Pois é, mas os pais aí, de qualquer maneira, eles estão errados. Por que estão errados? Os pais estão errados. Por que eles estão errados? Eu pergunto para vocês. Porque eles fizeram a coisa de uma tal maneira que deu confusão, o povo não está entendendo. Isso teria que ser esclarecido claramente na cara de todo mundo. É um processo de honestidade, de lealdade, de clareza de conduta. Os pais erraram. Aí vai falar lá, a mãe fala assim, não, mas não foi eu, foi ele. Aí não interessa, alguém errou. Tem que examinar isso. Agora, o que eu vejo é o seguinte, isso aí é gente das famílias de etnia dos, de imigração, no interior de Santa Catarina. Então,
Precisa reunir todo mundo. É tal opção de coisa nisso aí. Eu acho que aí tem muita coisa de alemão. Inclusive tem gente Vieira no meio também, na mão. Tem português. Adriana, em efeitologia... Valdo, agora uma curiosidade minha. Não sei se foi pelo sobrenome. Foi pelo sobrenome que você achou que tem coisa alemã ou não, processo? Não, o sobrenome aí é alemão. E só para você ter uma ideia, tem duas palavras. O nome da nossa amiga tem 5 nomes. Um é Vieira, 2 alemães e o resto normal. Pra você ter uma ideia. Então, outra coisa, Santa Catarina é imigrante. Então, é preciso ver isso aí, que isso aí cria muito galho lá. Eu estou falando de propósito. Isso é para ajudá-la e ajudar todo mundo lá dentro. Em efeitologia, na página 15, na terceira linha, o efeito da abjuração evolutiva na maxidissidência. Pode aprofundar um pouco isso? Sim. A gente tem até um grande exemplo disso, o livro do Marcelo da Luz, né? Da questão a partir da publicação do livro, o que ele mostra de abdicação dele, o que ele abjurou, do ponto de vista que ele viu que tinha uma coisa mais avançada, alguma coisa mais interessante do ponto de vista evolutivo para ele, que ele abriu mão do processo da religião, foi um maxi-dissidente e publicou esse livro, né? Então, eu vejo assim, muitos de nós, em outros momentos, né, o que a gente pode entrar no processo de fazer uma dissidência maior a partir do momento que a gente abdica e faz algumas renúncias pessoais. Dentro de ideologia, dentro do processo de questões pessoais, o que a gente pode abrir mão, o que a gente pode ser dissidente, fazendo um processo mais ligado à cosmoética, renúncias cosmoéticas. Professor Valdo? Sim. Você podia aprofundar um pouquinho no dicionário no verbete do dicionário, primeira página, enunciatum, né? Os itens 2, 4, 6 e 7 da lista? 2. Monovocabulariologia comunicativa. É aquela pessoa, por exemplo, que usa um só vocábulo para se comunicar. Entende? Então, isso aí é preciso de ver. Quando a pessoa tem um estilo que ela faz tudo mais sintético e menor. E pode usar a palavra até isolada. Isso é o monovocabulário. Esse monovocabulário, quase sempre, ele é aquilo que a gente chama de tati-bitati. Quer dizer, uma linguagem um pouco restrita, concisa, telegráfica. Entende? Esse é que é o monovocabulariologia. Quase sempre a pessoa tem um vocabulário mais reduzido. Entendeu? Agora, qual o outro? 4? 4, isso. 4. Neopolineurolexicologia pessoal. O que é isso? É a pessoa que você agora tem um novo corpo, você está começando a criar os vocabulários na sua cabeça nesse corpo. Esses vocabulários são os vocabulários cerebrais, corticais. Então, eles são novos. Então, quanto mais você tenha, quase sempre são vários dicionários que a pessoa tem, vários vocabulários atrás da cabeça. Essa reserva, então, de palavras, de vocábulos, de conceitos, de conhecimento, de cognição, é que forma isso aqui. Agora, é neo porque é novo. Nesse novo corpo, essa nova vida que você tem, você está criando novos vocabulários na cabeça. Você sabe quais são os vocabulários. Ele vai indo, tem uma porção dele para chegar até no poliglótico, que é o mais sério que tem. Entende? Aquele de diversos idiomas, é o mais sério que tem. Mas, por exemplo, pode ser vocabulário que é apenas de sinônimos, o outro de antônimos, um outro, por exemplo, que é o analógico, de ideias afins, e tem o poliglótico. Isso tudo tem que ver. Agora, o jovem, você não pode exigir muito dele, mas agora uma pessoa da minha idade, se mexe com o processo intelectual, tem que ter esse polineuroléxico
Onel-Poli-Neurolex. É neurolex porque é um dicionário neurológico ou neuronal, entende? Da cabeça. O outro é o 7º? 6. 6. E 7 também. Orismologia conscienciológica. Orismologia é uma ciência que foi criada já há muito tempo, que estuda terminologia. Agora, terminologia é o estudo dos termos. É isso aí, por exemplo, que vai criar uma série de condições para ver a estilística que a pessoa usa na redaciologia dela, o modo de redigir, qual a estilística que ela tem. Agora, a orismologia também é que permite a pessoa criar a nomenclatura. Então, você cria uma palavra e aquilo tem as derivações disso. A conscienciologia é cheia de nomenclatura. A maioria na base, por exemplo, inclusive, dos afixos e sufixos. Entende? Prefixos. Então, por exemplo, só o que tem de logias tudo aqui tem. Por exemplo, retro, vocabulário, logia. Argumento, omni, comuni, cológico. Logo em seguida tem autopensenologia. Está entendendo? Está seguindo aí uma tramitação sequencial, séria, de um problema técnico, é uma técnica de escrever. Entende? Agora, a orismologia é a ciência, portanto, da terminologia, desses conceitos e da nomenclatura, para criar o conceito junto. Agora, o 7º é o vocabulogramologia geral. É a hora que você faz o quadro geral do seu vocabulário, do ponto de vista amplo, da cosmovisão das palavras que você usa. E o levantamento disso, como é que fica? Entende? Aí entra toda a visão que você tem da forma, entende? E isso interessa dentro da conformática. Agora, você veja, essas 7 categorias são subciências. Tudo, ó a nomenclatura, ó o processo da orismologia, entende? Outra coisa, a orismologia não é coisa muito conhecida, não. Mesmo dentro da linguagem erudita, muita gente não conhece a orismologia. Entende? Eu sei por causa da minha experiência, conversando com os outros, a universidade, tudo isso. No entanto, é ciência que outros criaram, já há muito tempo isso existe. Entende? E o nome é esse mesmo, orismologia. Agora, no caso, é orismologia conscienciológica. Tudo aqui é específico. Aqui tem várias coisas conscienciológicas. Conformaticologia, neologia, a nomenclaturologia, orismologia. Tudo conscienciológico. Tá certo? Valdo, ainda sobre o DAC. Por que você passou a usar o nome das sessões em latim? Latim aqui porque, para ficar mais ou menos uniforme e chamar atenção. Porque o negócio, eu já estou usando muito vocabulário no estudo. Então, é preciso também de dar valor para o latim, porque a base de tudo que eu estou fazendo é o latim. E é o jeito que eu fiz do dicionário lá na enciclopédia, que tem muita coisa de latim, por exemplo, hominologia, tudo feito em latim. Eu resolvi colocar os nomes aqui também assim. Esses nomes todos são derivados do latim, sendo que um eu criei. A palavra conclusium não existe. Isso foi eu que criei. Entende? Existe coisa de concludentes, uma opção de coisa nesse sentido. Mas conclusium não. Agora, todos terminam em um. Você está entendendo? Do jeito também que todas as divisões terminam em logia. Então, com isso, eu estratifiquei a situação de uma tal maneira que está um processo mais matemático, quadrado, de propósito, para a pessoa pensar. Se ela vê qualquer coisa que sai do rumo disso, tem algum erro. Isso é um exemplo de retrovocabulaciologia que você está usando na própria... Não, isso própria... é terrível. Isso aí eu levei as últimas consequências. Porque isso é Agora, eu explico isso aqui na introdução do dicionário. E tem outros vocábulos também, outros verbetes também, que eu toco nesse assunto. Agora, o que é interessante aqui nessa história é o seguinte, não é fácil fazer isso. E outra coisa, eu fico dentro de um curral, eu não posso sair daquilo. Então, isso estratifica o meu pensamento de uma tal maneira que tem que ter lógica ou estoura. Ou tem que ter lógica naquilo que eu falo, ou eu estou perdido.
Então, a racionalidade, a lógica é que tem que orientar isso. Agora, pensa nisso que eu estava falando lá para ele. Tem logia no título, logia no argumento e logia nos 7 itens que são as divisões que existem aqui. É muita coisa fazer isso simultaneamente. Agora, não é fácil fazer isso. Agora, o que é que se passa? Com o passar do tempo, eu já tenho hoje mais ou menos 600 verbetes. Tem uma série de mini-ciências que nunca foi falado, tudo novo. Não é o problema de ter o neologismo, é a ideia que é nova. Você está entendendo? Tem um monte delas aí no dicionário. Por outro lado, é paradoxal, porque tem uma relação com a autorrevesamentologia, isso vai ter lá na frente. Não, e a fixação do problema da ideia. E com a retrocognição. Agora, isso é para muito tempo, porque desse jeito eu ainda não vi nenhum dicionário que tenha feito desse jeito. Ele está inédito, ele está original, é diferente. E outra coisa, para desancar com isso aqui, para liquidar com o assunto, fazer heterocrítica, tem que mostrar que está faltando lógica ou discernimento na história. Agora, o pior ainda não é isso. O pior você vai ver depois, quando o dicionário for publicado, o que é que eu falo em matéria de condição do leitor que está lendo o texto. Então, um dos tópicos que tem na introdução é o seguinte, logo no fim da introdução, que eu estou agradecendo, etc., e pedindo que a pessoa faça heterocrítica. Então, eu digo o seguinte, se você notou que tem alguma divagação no texto aqui do dicionário, olha bem se a divagação é do texto do autor ou se quem está divagando é você. Você está entendendo? Devido ao processo de devaneio. Porque a situação é complexa. Então, por exemplo, a pessoa pode ler e falar assim, não, essa frase não tem nada a ver com esse tema. Ele aí vai devagar. O devagar que eu estou falando é divagação. Não é que ele foi devagarinho, não. Você não está é devagar, entendendo? quase parar. Então, eu já estou avisando isso na introdução do dicionário. Ele está cheio de pega, as pegadinhas. Então, por um lado, você pegou o latim e criou um neologismo dentro do latim. Foi, que você mas acabou isso de já falar. tinha criado antes, já tem alguns assim. É um Em neologismo. matéria de homo, nós temos uma porção disso na enciclopédia. Neologismo. Então, dentro de uma língua antiga, considerada morta, tem um neologismo. Agora, e por outro lado... eu só desafio também a pessoa a falar o seguinte, arranja um nome melhor do que esse. Esse, que é a pessoa empombar com o nome que nós temos, eu falo assim, arranja um vocábulo melhor do que esse. E qual que é a relação disso que você usou, dessa técnica? Você pegou latim, língua considerada morta, e inovou, fez neologismo. Mas qual que é a relação com a retrocognição? Para você pegar o seu retroneuroléxico. Isso aí me ajudou muito, mas o problema não é isso, não. O problema é que a língua é latina, português, é uma das melhores para você expor a situação. É o português, é o alemão, são línguas boas para você expor a condição. Agora, eu estou usando todos os recursos que eu encontrei nessa altura dos acontecimentos para fazer isso. E outra coisa, a hora que eu toco nesse assunto de estudar a forma, que é estilística, esse verbete é só sobre estilística. E eu estou colocando aqui dentro do timeline, quer dizer, a cronologia. 60 anos estão em luta aqui dentro. Por exemplo, esses 50 termos. Não adianta a pessoa vir que não tem. Que ela refugue aqui 20, ela vai ter 30 que ela vai ter que engolir disso aqui. Porque, você sabe, a gente ponderar, as coisas variam muito. Depende do estilo do leitor, a condição dele, a tendência que ele tem. Então, isso tudo é para ver se a gente ajuda. Agora, por exemplo, aqui, ó, mapeamentologia. Isso aqui é um negócio sério. E outra coisa, eu faço uma série de condições de essas palavras aí, trivocabulários. Então, por exemplo, analisemos nossas palavras. Inexistem palavras perfeitas. Confiemos no mental soma. Retrovocabulário, recodificação linguística. Olha só a síntese disso. Mega acerto exige mega discernimento. Então, o problema é a pessoa combater isso, ver se tem alguma coisa besta. Fala para mim, eu admito tudo.
Eu gosto de receber sem masoquismo, receber heterocrítico. Agora, ó, tem coisa do dicionário violenta, porque eu estabeleci um processo que é isso aqui, ó. Isso é coisa nova, eu nunca fiz isso. Dissecção estatística redacional. Por exemplo, ó, primeira coisa, eu vou escrever um verbete agora, o negócio me dá um trabalho de várias horas, cada um, de 3 páginas. Então, o que se passa? Primeiro eu escrevo qual é o tema do neoverbete. Aí eu olho se eu já falei naquilo ou não, porque já tem uma opção agora que está batendo, porque está tudo parecido, devido à aproximação simples. Depois eu coloco o argumento. Aí eu vou colocar 7 itens, desde a introdução até o adendo. Então eu coloco o que é. Aqui eu vou começar a descrever 7 itens. Agora, depois, eu pego o meu conjunto de megapensenes trivocabulários. Esse aqui não é o do livro, não, esse é outro. Eu tenho outro livro sobre isso. Agora, e pego esse aqui, ó, que é o sentenças verponológicas, e vejo o que é que dentro dessas listagens, o que pode esclarecer aquilo que eu estou escrevendo. Com isso, o que eu faço? É aí que a pessoa pode olhar e falar assim, mas essa frase não tem nada a ver com esse termo. Porque ela não está prestando atenção, ela não aprofundou o negócio, ela não está tendo visão de conjunto. Com isso, eu amplio a visão de conjunto, entende? A cosvisão, que é o que eu quero. Professor. Agora, ó, que está complicado, tá, pelo seguinte, por isso aqui, dissecção estatística. Eu estou colocando, no mínimo, uma base de 28 a 30 por cada um. Mas tem verbete que já tem 79 itens. Agora, os itens, eu tenho tudo aqui marcado, sabe? Eles são 5 tipos básicos dos itens. Então, os itens quais são? Destaques, que são os chamativos. Enumerações, que são as listagens. Megapensenes, trivocabulários, como esse que eu li aqui. Esse verbete aí tem 5. Agora, achegas, que são os extras. Aquilo que eu coloco para esclarecer, que são esses do processo dessas sentenças, essas frases verponológicas. Agora, e depois, até as observações. Por exemplo, observações. Se tem uma enumeração, ela é horizontal ou vertical? Para a gente ver como é que é. Tem verbete que às vezes tem 5 enumerações. Então, isso tudo são os itens. Agora, veja, eu às vezes consigo 79, já tem até agora, um verbete. Então, com isso, o texto é complexo, mas é esclarecedor. Agora, a pessoa tem que ler com calma, senão não vai entender muita coisa, não. Como eu estou falando aqui para intermissivista, o povo já sabe o nível que nós estamos trabalhando com o processo da linguagem mais culta. Então, ninguém vai poder reclamar muito isso, não. Agora, não está fácil fazer isso agora. Eu já estou com 600 verbetes, então é muito difícil, falando sempre as mesmas, do mesmo modo, a mesma linguagem, dentro daquela situação, eu tenho que evitar o máximo de repetição. Como é que fica? Não é fácil. Essas sentenças e esses megapensenes, o senhor fez já pensando no dicionário? Não. Ou já tinha antes? Não, não é isso. Às vezes eu estou fazendo, porque elas estão acabando, eu estou usando demais. Você está entendendo? Você já viu as sentenças como é que são? Não. Eu vou escrevendo, eu sempre escrevo. Quase sempre, toda noite eu faço 15, 20, igual, e vou pondo aqui, e coloco na ordem alfabética. Você está entendendo como é que é? Agora aqui, ó, quer ver? O mini espinho esvazia o mega balão. Você entendeu? Não? Se explicar mais? Está vendo as coisas? São tudo assim. Agora, eu não sei se eu vou ter algum texto que precise falar nisso. Intenção. Precisamos sempre identificar a intenção. Nem todos os criadores de cobras são masoquistas. O que vocês acham? Isso não é terrível de pensar? Eu não sei quando é que eu vou usar isso. Depende do que é. É que eu cheguei à conclusão que isso aí é importante. Eu não vi em parte nenhuma isso escrito. E por aí vai. Língua. Há quem dessoma sufocado pela própria língua. Isso é da medicina. Então eu vou anotando tudo que me vem na cabeça das coisas mais sérias. Palavras, aí, já que nós estamos falando em palavras aqui. Há palavras dignas de lixão. Outras já nascem no pódio da sabedoria.
Contudo, precisam ser entendidas exatamente quanto ao conteúdo ou significado. Então não adianta nada. Então o negócio de ter a palavra só não adianta, é preciso ver quem é que está falando sobre aquela palavra, para ver se a pessoa entendeu. Que às vezes não entendeu nada. Então o meu problema também é fazer o leitor, viu, Malu, raciocinar mais. Eu praticamente estou exigindo que o leitor raciocine mais. Agora, o que eu quero ver é o seguinte, é receber crítica para me ajudar nisso. Quem conseguir fazer crítica desse texto, eu preciso dar até um prêmio, entendeu? Porque ele vai ver muita coisa com profundidade. Agora aqui, depois que a Consim toma a decisão de não se irritar com mais nada e mais ninguém, o autoassédio realmente diminui, mas os conflitos não somem. Sim, mas pode ser o conflito das outras pessoas, não é o seu. Pelo contrário, a Consim é levada com muito mais frequência a situações de mediação de conflitos. Sim, ser mediador é uma coisa, ser vítima do conflito é outra coisa. Que besteira é essa? A verbetógrafa poderia comentar o problema com você. O Valdo já fez vários comentários aí bem interessantes, né? Agora, tem que ver como é que é esse processo de não se irritar, né? Às vezes ela está lá, ela morde a língua, não fala nada, mas está pensando o tempo inteiro no processo. E aí, obviamente, isso mostra que o conflito continua. O que starta o processo da irritação e o que starta o processo do autoassédio está lá, não foi resolvido, mas a pessoa não verbaliza o processo dela de conflito com relação à situação. Então tem que ver, porque geralmente quando o processo está bem resolvido com a pessoa e ela não se autoassedia, ela não tem a questão da irritabilidade. Uma das coisas mais sérias que tem em matéria de conflito é o seguinte: eu custo admitir que uma pessoa diz que é anticonflitiva e ela está assim. Uma coisa não conjumina com a outra. Então é preciso estudar isso aí. Você não acha? Sim. Então, por exemplo, apenas pelo modo da pessoa você vai saber como é que ela sempre tem conflito. Às vezes ela está lá, parece que está tranquila, se mostra tranquila, mas ela por dentro ela está toda se corroendo, toda nervosa, não, processo não é isso. A adrenalina está fervendo nas veias. O problema todo é esse, não aparece. O que seria mais benéfico em termos de evolução? Renunciar aos conflitos interpessoais e fingir que está tudo bem? Ou falar abertamente sobre o que está incomodando, mesmo correndo o risco de magoar o outro e assim criar um clima de difícil convivência? Quando você coloca que fingir que está tudo bem, isso já é um problema, não se renunciou aos conflitos interpessoais, né? Renunciar aos conflitos interpessoais é você relevar. A gente tem até um verbete aqui, é o 15º que está na remissiologia, que se chama relevalidade, que é justamente você abrir mão daquela situação. Olha, isso é uma bobagem, isso não tem uma importância. Abre mão daquilo, abre mão daquela situação que vai gerar o conflito com aquela pessoa. Então, quando você abre mão disso, você não finge que deixou para lá, você simplesmente, de fato, deixou para lá. Agora, existe uma questão, você renunciar cosmoeticamente não é você omitir, às vezes, de modo anticosmoético. Existem algumas questões que têm que ser ditas no momento certo, às vezes com a companhia adequada, naquele momento que a pessoa está aberta e é possível ela escutar. Porque muitas vezes, se você omite aquela situação, isso deixa de ser cosmoético. Gente, ó, aqui, ó, para todo mundo, tem aqui, ó, a comunicação da equipe do tertuliário aqui. No final da tertúlia de hoje, a equipe dos laboratórios fará uma breve apresentação. Hoje serão inaugurados os laboratórios da dupla evolutiva e da paragenética. Estarão abertos para visitação a partir das 2h30, às 14h30. Isso é da equipe. Então, ó, todo mundo está querendo ver aí, dupla evolutiva, paragenética, é preciso ver que os laboratórios vão ser inaugurados agora de alto nível. Vale a pena ver isso, tá certo? Logo terminar aqui, quer dizer, daqui meia hora. Adriana e professor Valdo, por gentileza aqui em cima, no ar,
Adriana, primeiro, qual seria a condição de, dentro da renúncia cosmoética, a Consim apresentar, incluindo a paciência? E para o professor Valdo, eu gostaria muito que você explicasse a questão de não tremer. Se ali também envolve a questão da aceitação e da paciência, porque aí a pessoa, ela pode ou não ficar mais relaxada. Não, o caso todo sobre o processo de não tremer é uma condição física, fisiológica do corpo humano, e que nós temos que ver o problema da psicomotricidade ou do sistema nervoso periférico ou autônomo. Agora, o que se passa? Por que isso é importante? Se a pessoa ela treme, tem algum processo, no mínimo, neurológico naquilo. Alguma coisa tem. Se tem um processo neurológico, aquilo mexe com o quê? Com os nervos. Que sejam os nervos terminais, apenas dos membros terminais, qualquer coisa disso, não interessa. Isso é um conflito permanente que a pessoa tem, porque é o sistema nervoso dela que está agitado, não tem jeito. Como é que ela vai escapar disso? É possível, por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa tenha os nervos pulando e ela não tem conflito? Isso é ilógico, é irracional, não é possível. Então, veja, a pessoa tem que ter isso. Agora você vai falar assim, não, mas uma pessoa de idade, ela começa a tremer. Não, isso aí tem doenças que faz isso, precisa examinar por quê. Eu sou uma pessoa de idade, olha aqui, ó, não estou tremendo. O que é? Eu também. Pois é, olha lá, você também, e daí? Então nós temos que examinar isso, porque o problema do tremor das mãos explica uma série de condições íntimas, problemáticas da pessoa. Isso é muito sério pensar nessa história. E outra coisa, tem doenças gravíssimas que fazem a pessoa tremer. Mas exclua isso, veja o resto, sem essas doenças gravíssimas. Então, é o problema da síndrome da ansiedade, a precipitação, a impulsividade, a desorganização, a indisciplina da pessoa. Tudo isso é um conjunto de conflitos. Como é que fica? Você entendeu aí como Entendi. é que... Entendi. Então, o problema da mão. Agora, por que a mão é importante? Por que eu falo tanto nisso? Porque é prático. É o periférico também. Você olhou a mão, acabou. Tem alguma coisa atrás. É igualzinho a pessoa que fica comendo unha. Aqui, ó, fica roendo unha. Tem alguma coisa. Está na cara, não adianta. Uma pessoa que rói unha tem, no mínimo, uma manifestação psiquiátrica inicial. Alguma coisa está acontecendo com ela. Como é que é isso? Então, são coisas óbvias, evidentes, que não tem jeito. Então, por exemplo, aquela pessoa também que chega para você, esconde as mãos, é preciso de olhar. Às vezes a mão está no osso, está entendendo? Ele já comeu tudo quanto é unha, que o negócio está lá para trás. Outra coisa, tem gente adulta que come as unhas do pé. Unhas de pé. Como é que é possível? E eu já vi gente adulta que, pela família forçar, passou a mastigar ou roer a língua. Ah, tem isso. Mas esse aí já é exceção. Agora, a onicofagia, que é o processo aqui de comer unha, esse é mais comum. Eu, de vez em quando, vejo as pessoas aí, eu olho bem para a pessoa e falo, como é que é? Só para mostrar, né? Porque aqui estão filmando, senão aparece a pessoa comendo unha. Né? Está entendendo? Não precisa de falar. Agora, veja, tem gente mais jovem que coloca a mão, em certa hora, nem vê que ele está com onicofagia. Ele não percebe. Às vezes a gente fala aí que ele vê, que está ruim, não é? Tá? Automático, a ansiedade. Automático. E a paciência, Adriana? Entrando nessa questão que o professor Val estava comentando, né, do sistema nervoso periférico e a ansiedade, é difícil você ver uma pessoa que é ansiosa e que ela não tem conflito, entrando dentro dos processos de conflito, né?
Então, de você ver a pessoa que treme as mãos, ou que tem um processo mais do sistema nervoso periférico, de você avaliar o quanto que, às vezes, alguns conflitos íntimos que geram aquela situação, né? E, às vezes, ela quer tentar resolver por algumas outras facetas e não vai intimamente avaliar o que é aquele conflito, onde é que está o conflito que gera aquela situação de ansiedade para a pessoa. Agora, dentro da questão da relação da renúncia com a paciência, eu acho que uma das coisas mais sérias que a gente tem nesse aspecto é justamente a questão da compreensão do assistido. Sim. Então, veja, muitas vezes você pode ter determinadas informações, você pode ter determinadas parapercepções ali com relação àquele assistido, e aquele não é o momento oportuno. Claro. Então, saiba avaliar, saiba guardar, saiba esperar, para ver qual é o momento oportuno de você poder colocar alguma coisa para ela. Ou, às vezes, até não coloca, mas aquilo é importante para você ter a compreensão do assistido. Sim. Para poder ajudar na assistência que você vai fazer. Então, muitas vezes você renuncia à fala de determinadas informações, mas aquilo é importante para você avaliar o processo maior. Tá bem. Agora, muito falando obrigada, em organização, parabéns. eu queria lembrar aqui a vocês, como amigo de vocês, aqueles que ainda não votaram e vão votar, a eleição termina às 5 horas da tarde. Nós vamos sair aqui às 2h30. Vocês têm 2h30 para votar, aqueles que não votaram, tá certo? Estou avisando, que quem avisa, amigo, é aquilo que eu falo. Adriana, na página 17, em holossomatologia, no item 3, psicossoma, você pode citar exemplos, ou o que você pensou ao escrever emocionalismo, citar exemplos de emocionalismo, e falar também um pouco sobre a emoção fixa patológica? Esse aspecto aí da holossomatologia, né, é da gente pensar em algumas variáveis dentro do processo de soma, energossoma, psicossoma, mental soma, que a gente pode renunciar cosmoeticamente, né? Então, assim, algumas situações que a gente ainda não faz e que a gente deveria estar fazendo, ou então situações que a gente já pode abrir mão e às vezes tem uma dificuldade de abrir mão. Então, dentro desse processo de psicossoma, eu vejo que aquela questão da pensenidade, o pensene com a predominância no sen, que é justamente o processo mais psicossomático, o processo mais do emocionalismo, são condições que eu vejo que a gente já pode começar a abrir mais mão do que a gente já abre, sabe? Eu vejo que a conscienciologia, em termos de técnicas e possibilidades da gente sair mais do instinto para o racional, ela tem uma gama de técnicas que é impressionante. Então, essa nossa possibilidade de entrar mais no processo da fase mental somática e abrir mão mais desse processo do emocionalismo. Com relação a outra questão, a emoção fixa patológica, a gente às vezes vê muito as considerações relacionadas às ideias fixas patológicas, né? Aos monoideísmos patológicos que são fixos. Muitas vezes a gente não presta atenção ou não dá devida atenção à questão do sentimento da emoção fixa relacionada àquela ideia. Então, às vezes, a pessoa entra no processo daquela sensação ou daquela emoção que ela guarda para ela. Aquilo fica fixo para ela. Às vezes, sensações de medo, às vezes, sensações de raiva, às vezes, sensações de uma sensação de menos-valia que coloca ela mais para baixo emocionalmente. Entende? E o que eu vejo que é interessante? Às vezes a pessoa ela deixa de abrir mão da ideia fixa porque ela não consegue abrir mão de sentir aquela emoção. Tem um aspecto interessante, porque a gente tem às vezes as nossas reações naturais, né? A gente vê determinada situação, aquilo starta para a gente alguns circuitos neuroniais, e esses circuitos eles fazem uma reação fisiológica do nosso corpo, tá? Essa reação, geralmente demora 90 segundos. Então, por exemplo, digamos que encontre com uma pessoa que tem uma certa antipatia, ou um certo incômodo. Aquela reação, ela gera em você
90 segundos de reações fisiológicas com relação a uma sensação ruim àquela pessoa. Agora, o quanto depois a pessoa pega aquela emoção e fica fixa nela, aí é por conta da vontade pessoal. Então, para a gente analisar o que é que dentro desses nossos aspectos emocionais, o que a gente ainda torna muito fixo, o que a gente ainda segura muito das nossas emoções, o que a gente já pode abrir mão e nem faz parte de reações fisiológicas, mas faz parte de reações parafisiológicas e a gente segura aqui. Ok? Ok, obrigada. Adriana. Oi. Fala isso aqui. Tá. Aqui na página 15, parafatologia, na última frase, a renúncia ao corpo emocional pela consciência livre. Por que você usou renúncia e não descarte? É porque ela não precisa mais daquilo, né? Ela Sim. abre mão daquilo, né? Mas renúncia não parece assim, uma situação em que estou deixando aqui o meu corpo emocional para poder agora se manifestar de corpo mental. Uhum. E no descartes puxa, até que enfim cheguei no ponto de poder descartar esse corpo aqui e usar o corpo emocional. Uhum. Não fica meio assim alterado em questão de renúncia e descarte? Porque veja, a renúncia, né, a você renunciar a alguma coisa, aquilo tem um processo racional e lógico. Sim. A ideia é essa, quando você pensa em renúncias cosmoéticas, é que você tenha renúncias avaliadas do ponto de vista lógicos, cosmoéticos, racionais, né? Quando você vê a questão de, tem até aqui no paradoxo, né, do processo de você, às vezes, ter domínio sobre determinado aspecto para você, de fato, poder renunciá-lo, certo? Ok. Então, você, às vezes, para poder renunciar a determinada questão, você tem que dominar aquilo para aí, de fato, você poder renunciá-lo. Isso é uma renúncia lógica, óbvia, né, do ponto de vista racional. A questão da consciência livre, ali ela já dominou tudo. Ela já está em todo o domínio do processo psicossomático. Então, ela pode fazer a renúncia cosmoética do ponto de vista do psicossoma dela. Ok. Por isso que eu coloquei a questão da renúncia mesmo. Renúncia. Tá? É porque a gente sempre escuta, a gente sempre fala, né, como professor, falando em descartar o psicossoma, né, Uhum. que é um momento assim, de não mais ressoma. Né? Uhum. Então, se você se tornar consciência livre. Uhum. Então, parece assim, uma situação agradável. Puxa vida, vou descartar isso aqui, né? E não, assim, renúncia fica assim, meio assim, puxa, vou ter que renunciar mesmo, poder, entende? Mas é porque eu vejo assim, esse conceito da renúncia ainda está meio sofrido, sabe? Uhum. E a ideia da renúncia cosmoética é positivo, do ponto de vista assim, não tem que ter sofrimento com aquilo. Sim. Não sei se você reparou aqui na argumentologia, até em contraponto, no item 6, né, do ponto de vista da gente fazer renúncias mais lúcidas, a questão da reciclagem prazerosa. A reciclagem, a mesma coisa da renúncia, ela não tem que ser sofrida. Uhum. Ela pode ser muito bem planejada, calculada, e isso gerar um nível de homeostasia muito maior. Então, da gente pensar na consciência livre, para mim, de fato, é algo muito teórico. Uhum. Pelo meu nível de consciencialidade, é algo muito teórico. Mas eu vejo que a questão mental somática, de entendimento, do ponto de vista de calculismo evolutivo, não tem sofrimento com isso. Sim, se tem sofrimento, não está bom essa renúncia ainda. Né? Então, assim, as renúncias, e aí eu chamo a atenção da questão do foco do verbete, ela é cosmoética. Ela não necessariamente ela tem que ter um sofrimento, ela não tem que ter aquele conteúdo emocional. Por isso a gente falou há pouco, né, da renúncia ao emocionalismo, a renúncia ao processo do hedonismo. Né? Uhum. Tem aqui também em teoriologia a experimentação da teoria do corpo objetivo, levando à renegação do paradigma mecanicista. Uhum. Você pode explicar um pouquinho? Sim. A questão da teoria do corpo objetivo, que é a hipótese do corpo objetivo, que é justamente aquela condição de você entender a possibilidade do segundo corpo, que seria o psicossoma, sim, dentro da questão do corpo objetivo. Você teria a questão dos dois corpos, o corpo físico e o corpo do psicossoma.
Então, com a pessoa que experimenta a projeção lúcida psicossomática, fica difícil ela não abrir mão da intrafisicalidade, porque a projeção lúcida é uma das formas maiores que a gente tem de autoconscientização multidimensional. Sim. Né? Uhum. Então, uma das formas de você avaliar o processo, de você ampliar a questão de ter uma vivência multidimensional, é através da projeção lúcida. Então, a partir do momento que você experimenta essa condição da projeção lúcida, fica difícil você se manter ali num paradigma só da intrafisicalidade. Uhum. Tem muito mais do que isso. Então, o processo de você experimentar. Aí entra o princípio da descrença. Você tem a sua própria experiência, você vivencia e você consegue abrir mão de paradigmas que, nesse momento, não condizem mais com você. Aí você faz uma renúncia cosmoética de ideias suas, de conceitos. Tá, ok. Obrigado. Agora, Adriana, nós esperamos, então, os novos próximos 100 verbetes, tá certo? E os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 85 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais e 15 perguntas respondidas online. Antes de passar os recados, convidamos a equipe dos laboratórios para fazer a sua apresentação. Pessoal, vou pedir mais um minuto da atenção de vocês, porque hoje nós estamos inaugurando mais 2 laboratórios reformados no CEEC. O laboratório da dupla evolutiva e o laboratório da paragenética. Então nós vamos passar alguns slides, eu estou aqui juntamente com a equipe dos laboratórios, a Mariana, a Laís, a Mariane e a Daria, que são as mantenedoras que, no momento que vocês vão fazer lá os experimentos, elas que estão responsáveis para atender e orientar todo esse experimento laboratorial. E a Mariana está lembrando, a equipe toda tem 18 voluntários. Então eu vou pedir para o pessoal passar o slide para a gente só dar um panorama o que está acontecendo hoje nos laboratórios CEEC. Então, vamos lá, pode passar aí o segundo slide. Então, nós estamos aí com o projeto da reforma dos 16 laboratórios conscienciológicos e a meta é nós terminarmos essa reforma em dezembro de 2012. Até o momento, nós conseguimos concluir 9 reformas. Esse foi o primeiro, o laboratório, na verdade, não foi o primeiro, o laboratório número 1 é o laboratório do estado vibracional. Ele foi reformado e entregue recentemente. Então, ele foi um laboratório completamente remodulado para que possa atender os objetivos aí do experimento pessoal. Então, foi colocado piso. Pode passar a próxima imagem. Ó. Foi feita uma escrivaninha bem específica para a pessoa poder otimizar o experimento, com prateleira. E também nós estamos inserindo nos laboratórios os infográficos, para que a orientação laboratorial, o tema do laboratório, ele fique mais diretamente observado pelo participante. Pode passar. Esse é o laboratório, então, da mental somática, que foi também reinaugurado recentemente. Vocês podem observar que ele tem uma pintura toda nova em volta dele. Aí a imagem do laboratório de retrocognições, para quem ainda não conheceu. Então, o laboratório de retrocognições tem um diferencial que é o timeline, foi desenvolvido por alguns pesquisadores da conscienciologia, entre eles o João Ricardo Schneider. Então, foi colocado todo um sistema de som nesse laboratório, som ambiente profissional, para que a pessoa também possa, além de ter acesso às questões aí, escritas de livros, poder ter acesso ao timeline e também a música, que são bem conhecidas aí dentro do laboratório. Ainda faltam 7 laboratórios, pessoal, os laboratórios são esses aí, precisamos reformar: sinalética, proex, pensenologia, cosmoética, despertologia, técnicas projetivas e o cosmograma. Aí a equipe dos laboratórios, né, uma parte da equipe dos laboratórios que tem lá ficado firme fazendo os atendimentos, que sem essa equipe, os laboratórios, nenhum experimento poderia ser realizado. E esse foi o dia que nós conseguimos aí comemorar os 50 mil experimentos laboratoriais. Quem tiver interesse em fazer aí alguma contribuição para essa reforma, pode contactar a recepção do CAEC, e nós convidamos a todos para conhecer os laboratórios de dupla evolutiva e paragenética, que vão estar com as portas abertas agora para quem tiver interessado em conhecer. Ok? Mais uma vez eu agradeço a equipe dos laboratórios aí, e agradeço a todos que estão fazendo os experimentos e contribuindo também com a reforma. Muito obrigado.
De nada. Agradecemos a equipe e hoje temos 5 recados. Mário e Alan, redes sociais de interassistência, Pedro, curso Pensamento Oriental, Marguerite e Eliana, curso Desperticidade, Lais CCP3, Celso, debate Infraestrutura de Campus Conscienciológico. Boa tarde a todos. É com grande satisfação que informamos que as redes parasociais de interassistência iniciará o cadastramento dos seus assistentes. Os interessados deverão enviar e-mail para a coordenadora das equipes de assistentes, a professora Meire Rodrigues, no endereço rpis.assistente@gmail.com. Inclusive está escrito no Jornal da Cognops esse endereço, né? E lembrando que atualmente encontra-se em fase de implantação as redes de acompanhamento, de orientação em enfermagem, de orientação jurídica, coordenada pelo CIAJUC, orientação financeira e orientação médica. E sabemos que muitas outras redes serão implantadas. Venha participar você também desse projeto suprainstitucional. Muito obrigado. Passo a palavra para o doutor Alain. Na intenção de qualificar também os assistentes, nós tivemos em conjunto a ideia de promovermos ciclos de palestras das RPIs, em que os temas, a princípio, vão ser ainda definidos, mas nós temos alguns aqui que a gente já propôs, que, primeiramente, é exatamente o que é a RPI, vai ser a primeira palestra. Depois nós vamos abordar alguns temas que estão, inclusive, muito em voga, como, por exemplo, a eutanásia, a distanásia, a ortotanásia, o testamento vital, cuidados paliativos e tantos outros, como o socorrismo, primeiros socorros e outros temas que vão ser propostos ao longo do tempo, inclusive convidando, ao longo do tempo, os professores de Conscienciologia para que esse espaço seja um espaço aberto de exposição das pesquisas, né, de debate em temas que tenham a ver com as redes parasociais de interassistência, né, ou seja, com o tema de interassistenciologia. Então, estão todos convidados, essas palestras vão ser mensais, a priori, nós vamos estabelecer ainda uma data e vamos dar ampla divulgação aqui na CCCI. Tá? As palestras vão se realizar lá na OIC. Tá? E estão todos, então, convidados desde já. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Estou aqui para divulgar os cursos Casuísticas da Pesquisologia da Reconsciência. O primeiro curso que vai acontecer dessa série de cursos da Reconsciência é o curso Pensamento Oriental. O curso Pensamento Oriental vai acontecer no dia 21/10, 21 de outubro, um domingo, das 9 ao meio-dia e das 3 às 6 horas. Nesse curso a gente vai abordar os principais pensadores, filósofos do Oriente, principalmente do Extremo Oriente, Ásia Oriental, né, Japão e China. Depois a gente vai abordar também essas escolas e trazer um ponto de vista crítico a partir do pensamento conscienciológico. Então, a partir do paradigma consciencial, a gente vai elaborar uma crítica para isso. Mais informações sobre esse curso no telefone 9993-2000 ou no e-mail da Reconsciência, reconsciência@gmail.com. Obrigado. Boa tarde. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui quer renunciar à desperticidade. Então, para ajudar a gente nessa tarefa, tem um curso muito interessante que acontece agora, de 26 a 28 de outubro, aqui no CAEC. É o curso Desperticidade. São 3 EPICOMs, Rui Bueno, Moacir Gonçalves e Marina Tomás, que, entre outras atividades, proporão 3 campos. Um campo para desbloqueio encefálico, outro campo para exercício da expansão energossomática e o energoduto interassistencial. Então, se agendem, procurem mais informações nos folders que estão espalhados por aí, e a inscrição é aqui na recepção do CAEC. Pessoal de fora, é só ligar para o CAEC e fazer a sua inscrição. Obrigada. Olá, pessoal. Agora há pouco a gente teve aí o professor Felipe Mansur e a equipe de laboratórios aqui do CAEC apresentando aí o projeto de reinauguração. E o convite que eu tenho para fazer para vocês tem uma vinculação com o próprio campus CAEC,
porque no início dos trabalhos aqui em Foz do Iguaçu, o SEAEC usou uma estratégia para alavancar o seu campus conscienciológico, que foi o curso SCP-3. Então, no ano de 2013, a Sinvex ela realizará o SCP-3 Pro Campus de Infecciologia, com o objetivo de dar uma alavancada no campus cujo foco, né, o Mater Pensene, é a Invexis. Então, meu convite é esse. Ano que vem, nos dias 19, 20 e 21 de julho, aqui em Foz do Iguaçu, no Rafaim Palace Hotel, nós estaremos em conjunto, trabalhando nesse evento, doando as nossas energias, pensenizando para concretizar esse campus, que ele tem uma relação com a oxigenação do próprio trabalho na conscienciologia. O SCP-3 ele é um curso aberto ao público, sem pré-requisito. Então, se você quiser convidar familiares, amigos, pessoas que queiram conhecer a conscienciologia de modo prático, é um ótimo momento para isso. E as inscrições estão sendo feitas na Sinvexis. Vocês podem mandar um e-mail para a gente no scp3@sinvexis.org. E o professor Epicon é o professor Hernandes Leite. Então, estão todos convidados. Obrigada. Boa tarde a todos. Conforme a apresentação agora da professora Laisa, né, com respeito à implantação do campus da Sinvex e do professor Felipe a respeito aí da reforma dos laboratórios, nós temos o desafio, então, de implantar e manter os campi conscienciológicos, não só aqui em Foz do Iguaçu, mas no planeta Terra. Então, dentro desse assunto, eu gostaria de convidá-los a participarem do debate que ocorre aqui toda semana, no domingo, e que ocorrerá hoje, com o tema infraestrutura de campus conscienciológico, né? A ideia é debatermos várias ideias, dentre outras, se a longevidade dos campi irá nos proporcionar oportunidades de autorrevezamento, se retornaremos a estes campi nas nossas outras, né, nas próximas seriexes, se o voluntariado na área de infraestrutura é uma tarefa interassistencial, enfim, temos várias questões a serem debatidas e, inclusive, fomentar também, incentivar o voluntariado nessa área, né? Porque iniciar uma atividade parece-me que tem uma certa dificuldade, mas me parece mais fácil do que manter, né? E o nosso desafio é exatamente manter aí ao longo dos anos e das décadas, e quem sabe das próximas milênios de preferência, né? Os campos conscienciológicos funcionando. Então, nós também proporcionaremos a participação via Skype, através do nome Skype caec.infra, para participação à distância. Então, estão todos convidados a participarem do debate. Muito obrigado. O verbete da manhã é Síndrome do Diploma, especialidade Desviaciologia. Autor, professor Guidenilson Signorini. Obrigada e boa tarde a todos.